quando você fala... Achei legal esse ponto. Quando você fala de empresas sensíveis a juros, uma coisa que às vezes vem... talvez possa bater logo de bate-pronto na cabeça das pessoas assim, especialmente quem tá acompanhando no dia a dia, fala, pô, varejo, sei lá. Pô, varejo. Ou tecnologia, ou construção, sei lá. Só que aí eu sempre gosto de fazer esse parâmetro e falar assim, cara, mas não dá para pensar também, às vezes, numa elétrica, por exemplo, que é bem alavancada e que também tende a se beneficiar bastante com essa queda de juros. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão de... Dá para ir nessas empresas que são empresas mais maduras, mais previsíveis, que são boas pagadoras de dividendos e que nesse cenário elas também acabam surfando um cenário otimista positivo, assim. Sem dúvida, né? No fim, você citou um setor como elétrico, mas tem setor de infraestrutura, CCR, Rumo, a gente pode falar de algumas dessas empresas aqui, né? Tem as empresas do setor elétrico hoje são empresas que têm muita oportunidade, tem vários turnarounds acontecendo, as empresas estão com duration longa. Né? Então, assim, acho que a gente tem muita coisa para capturar em setores mais defensivos mesmo, né? Na verdade, quando eu falei que a gente deve ter um momento bom aí, eu estava pensando justamente nesse setor. Exato. Né? Eu acho que o cenário vai ser melhor para as empresas de varejo, eu tenho pouca dúvida disso também. Mas não precisa inventar muita moda mas não sentido, necessariamente vai ser um cenário super bom. Né? Assim, existem outros riscos envolvidos nas empresas de varejo, né? Por exemplo, o pick-up de resultado de empresas de varejo é uma coisa menos óbvia do que resultados across the board aí, nesses outros setores que a gente está falando. Né? Então, quando você olha, no fim, quando você olha empresas como CCR, Rumo, alguns papéis de utilities, né? A gente costuma dizer que esses ativos, embora tenham algum crescimento, e tem mesmo, e esses exemplos que eu vou dar que vocês vão ver depois quando a gente for entrar ativo por ativo, elas são consideradas meio bond proxies, né? Então, assim, a gente está vendo o processo de queda de juros no Brasil, mas está muito no início e teve muito pouco impacto ainda no juro real, né? Mesmo se você pegar as NTNBs de média duração, as de longa duração, você ainda compra hoje uma NTNB de longo prazo a 5,60, 5,70, né? Fica oscilando ali. Então, assim, no fim, quando a gente olha para os ativos que a gente tem na carteira, a gente vê taxa interna de retorno de 12, de 11, né? Uma CCR operando a taxa de retorno de 12. Né? E você compara essa TIR com a NTNB, só para o pessoal entender, né? Para ver se vale a pena você comprar, por exemplo, a ação, se posicionar na ação. Exatamente. Então, quando uma NTNB sai de 5,70 para 5, por exemplo, para 4,70, fechar em 100 bips, aí que eu acho que vai acontecer naturalmente, tá? Dado o nosso cenário, você vai ter uma compressão de TIR muito importante nesses ativos. Né? Então, numa matemática simples aqui, não burra, né? Mas simples, você pega um ativo com uma TIR de R$12, né? Se essa TIR comprimir de 12 para R$10, que ainda é uma baita TIR, né? IPCA, mas 10, você está falando de um fechamento de 200 bips no ativo que vai ter uma duration de 15 anos, eventualmente 16 anos, por exemplo, a duration de CCR. Né? Então, você vai ter aí 32% de retorno só nesse fechamento de TIR, né? Fora o dividendo. Então, assim, acho que existe um cenário, se a gente tiver certo no nosso cenário, que você pode ter fechamento que tem upside para essas empresas, tá dizendo? Muito upside. Que às vezes o pessoal não olha, porque fala que é uma empresa que não tem como crescer, mas olha o upside que você vai ganhar provavelmente muito mais dinheiro com ganho de capital nessas empresas do que com o próprio dividendo, que eventualmente já vai ser atrativo.